Olá! Seja bem-vindo ao PIBAC em Casa, a nossa celebração online. O nosso objetivo é que você se sinta à vontade no nosso meio, mesmo que esteja dentro de casa. Aproveite esse momento para adorar o nosso Deus com todo o seu coração. A nossa transmissão já está começando e você pode compartilhar ela aqui nas suas redes sociais. Nós desejamos um bom culto e até mais. Bom dia, queridos irmãos. Mais um domingo estamos juntos na PIBAC em Casa, neste domingo, 26 de abril, quando juntos nós estamos chegando até você para agradecermos ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos convidá-lo a estarmos juntos, orando ao Senhor pelo nosso Brasil, neste tempo em que as incertezas têm tomado conta de muitos corações e nos preocupado também com relação a tudo que vai estar por acontecer ainda em termos de decisões, até quando ficaremos longe ainda uns dos outros, mas eu quero com alegria dizer para você que os nossos olhos precisam estar sempre fitos no Senhor Jesus. Nossos olhos precisam estar vivenciando essa alegria de servir ao Senhor, de viver para o Senhor e entender que nós continuaremos crendo no Autor e Consumador da nossa fé. A Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. É bom demais servirmos ao Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos orienta, é Ele que tem a palavra certa em todo o tempo para a nossa vida. Por isso eu quero agradecer a Deus por você que está aí na sua casa, que está aí neste momento conectados comigo aqui em adoração ao Senhor, louvando ao Senhor junto com o momento em que teremos de adoração ao Senhor com a banda Radar 7. E nós louvamos ao Senhor por essa alegria, por esse momento, porque o Senhor, Ele é fiel. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus. O mês de abril já está chegando ao final. Olha só como os dias passam rápido, mas nós temos sido sustentados pelo Senhor. Oremos nesta hora pedindo ao nosso Deus que abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a vida da sua família, abençoe o nosso país, abençoe os missionários, missionárias, abençoe todo o povo. Neste momento, eu convido você a orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela alegria que invade o nosso coração, pela certeza que nós temos que nossa fé está firmada no Senhor em todo o tempo. Que a alegria que temos no coração é a certeza, Deus, de descansarmos em todo o tempo no Senhor, no Deus da nossa salvação. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor esteja abençoando a vida de todos os nossos irmãos, ó Deus, a vida de todas as igrejas, de todos os líderes religiosos. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, ó Deus, com o teu poder, ó Deus, cada pessoa, aqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram, ó Deus, aprisionados, ó Deus, na quarentena, Senhor, mediante algum sintoma ó Deus, do Covid-19. Nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor esteja abençoando a vida, Senhor Deus, de pessoas, ó Pai, que precisam nesta hora de um milagre. Aqueles, Senhor Deus, que estão internados, entubados, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira especial. Também eu coloco diante do Senhor todos aqueles irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, que estão, Senhor Deus, em tratamento do câncer, que estão precisando de um milagre, que estão, ó Deus, nesta hora, Pai, em vulnerabilidade diante da questão da saúde. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando
a vida de todos os nossos irmãos, amigos e familiares. Peço ao Senhor pelo nosso Brasil. Este é um tempo, Deus, que a nossa nação brasileira precisa, Senhor Deus, encontrar um norte, uma direção. E nós entendemos, ó Pai, que só o Senhor tem a resposta, ó Deus, para dar ao povo brasileiro. Por isso, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o nosso Brasil encontre em Ti o refúgio, a fortaleza, o socorro, que o nosso Brasil se renda, se dobre e confesse, ó Deus, o senhorio de Jesus Cristo, o poder do Senhor, e que as Tuas igrejas sejam, Senhor Deus, nesta hora, ó Deus, igrejas fortes e fortalecidas, a fim, ó Deus, de anunciar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, anunciar o poder que existe no nome de Jesus. E que, ó Deus, essa nação descanse nas promessas de um Deus que não perde e nunca perderá, ó Deus, o controle de todas as coisas. Nossos olhos continuarão sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oramos te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo que o Senhor receba a nossa gratidão, ó Deus, porque o pão não tem faltado, e que o Senhor abençoe, ó Deus, todos aqueles que neste momento estão preocupados, ansiosos, tristes e abatidos. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Pensar nas obras de Tuas mãos e o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Pensar que Deus mandou Seu Filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar o Seu precioso sangue para me livrar da morte do pecado. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Quão grande és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória
e a um lar celeste então me transportar. Eu adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Com esse momento de adoração tão especial, eu quero convidar você para meditarmos em seguida na Palavra de Deus. Mas antes eu quero também estar falando para você que, uma vez que o mês de abril está terminando, nós lembramos que vem maio, né? E maio é o mês da família, é o mês especial em que nós queremos servir pessoas, né, em família, através das famílias. Com a minha família e com a sua família, servindo pessoas, unidos em um propósito. Se tudo já tiver voltado ao normal, nós já estivermos juntos aqui, nós estaremos celebrando o mês de maio como esse mês da família, com um tema celebrando Deus, né, de uma maneira muito especial através do serviço e do serviço em família. Amando a Deus em primeiro lugar, mas também valorizando a família, que é a obra da criação, que é a obra de Deus, de uma maneira especial, aperfeiçoada. Deus criou a família e nós não podemos deixar de lembrar em todo o tempo que nossa família é, né, um grande presente de Deus, é o tesouro que Deus tem nos dado. Então eu quero nessa hora, meu amado irmão, meu querido amigo que se encontra nessa hora participando conosco da adoração desta manhã, eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Eu quero pensar juntamente com você no capítulo 24 de Lucas. Quero que você abra aí sua Bíblia, quero que você, nesse momento, acesse, se for necessário, através do celular, a sua Bíblia, mas vamos juntos pensar nesta hora sobre Lucas 24, versículo de número 16, que é o versículo base da nossa mensagem. E eu quero pensar com você sobre impedimentos à fé. Impedimentos à fé. Nós temos sido, de alguma maneira, em todo o tempo, bombardeados, temos sido, através das notícias, temos estado com o nosso coração, não é verdade? Muitas vezes preocupados, abatidos por algumas questões que ouvimos através de colegas, de pessoas que estão enfermas e que conhecemos. Quero que você esteja orando, né, por alguns pastores que estão vivendo neste momento a dificuldade desse período de quarentena. Quero que você esteja orando sem cessar pela vida de alguns missionários que estão assim de frente, de linha de frente lá no Amazonas, e como missionários eles precisam da nossa oração. Bem como não podemos deixar de orar por São Paulo, por este momento em que algumas pessoas, e você sabe que a nossa Cristolândia tem
um atendimento direto ali, né, junto à Cracolândia, e então todos eles estão na linha de frente. E pedimos ao Senhor que Ele esteja guardando cada missionário, cada missionária, cada pastor, cada voluntário. Este é um tempo de nós orarmos ao Senhor. Também eu quero agradecer a você que tem atendido de imediato as nossas solicitações para abençoar a vida dos nossos carentes. Tem sido bom a participação dos irmãos e podermos atender aqueles que nos têm procurado em meio às dificuldades. Com a sua Bíblia aberta agora em Lucas, nós vamos pensar sobre o impedimento ou impedimentos à fé. Lucas 24, versículo de número 16, vai dizer assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Vou repetir e vou lhe convidar a pensar nisto. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Meus amados, esse texto é um texto interessante. Como no mês de abril a gente tem pensado nesse tema maravilhoso, eu sei que o meu Redentor vive. Aliás, tem sido muito bom a gente ouvir sempre de alguns irmãos, no final, às vezes, de cada áudio, eles dizendo assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. É muito bom, porque essa é o alicerce da nossa fé, em todo o tempo. Não é só porque estamos passando pela pandemia, pela quarentena, não é por isso. Mas é porque essa é a mensagem da igreja, a mensagem viva da igreja. E é interessante a gente parar e pensar no que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus, alguns, já tinham tido contato com o Senhor. Maria Madalena já tinha tido contato com Jesus, já tinha visto. É interessante que a palavra de Deus diz que naquele dia, no finalzinho da tarde de domingo, talvez, diz a palavra de Deus que Jesus estava indo agora junto com os discípulos a caminho de Emaús. Aqueles dois homens conversavam, aqueles dois homens lamentavam, aqueles dois homens conversavam acerca do noticiário triste que os abatia tanto. Lá iam os dois. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam indo, Jesus vem e se aproxima deles. E eles estavam falando de tudo aquilo que havia sucedido. E Jesus então chega diante deles, com eles, e pergunta: do que vocês estão conversando? Sobre quem vocês estão falando? E diz a palavra de Deus que eles perguntam para a pessoa de Jesus: por acaso o Senhor chegou agora? Não é da terra, não é da cidade, é forasteiro por aqui e não sabe do que aconteceu? E Jesus então pergunta: sobre o quê? Quais são os assuntos que se conversam? Ele diz: olha, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, essas coisas aconteceram, você não está sabendo? E aí diz a palavra de Deus que Jesus pergunta para eles: não, quais são as coisas que vocês estão falando? E aí diz o versículo de número 19, aliás, que diz assim: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes
o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria remir Israel. Mas agora já tudo isso passou, tudo isso já aconteceu, e hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres foram lá e já não encontrou o corpo dele, foram ao sepulcro. Alguns amigos, discípulos, disseram que assim mesmo aconteceu, não está lá, mas nós não vimos. Nós ainda não tivemos esta oportunidade. E aí diz a palavra de Deus que Jesus estava com eles, mas eles não reconhecem a Jesus. E aí então Jesus diz assim: ó nécios de coração, como vocês são endurecidos de coração. Vocês não sabiam que era importante, necessário, que assim acontecesse? Que o Cristo fosse crucificado e que ao terceiro dia fosse ressuscitado? E aí então começa a falar desde os profetas, desde as profecias do Antigo Testamento, vai conversando com eles, caminho afora, e diz a palavra de Deus que chega um determinado momento que aí então é a hora de se despedir. Mas eles então pedem àquele que até então eles não conheciam que permanecesse. A conversa estava sendo agradável, o ensino estava sendo interessante. O lembrar de tudo aquilo lá do Antigo Testamento era importante, dos profetas. Mas aí diz a palavra de Deus que então Jesus aceita, entra para ficar com eles ali, e acontece então que quando eles estão à mesa, comendo, Jesus pega o pão, parte, abençoa e entrega para eles. E diz a palavra de Deus que abriram-se-lhes os olhos e eles conheceram que era Jesus. E Jesus desaparece. Olha um para o outro e diz assim: porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho ele já nos falava e abria para nós as Escrituras? Na mesma hora eles levantam e vão contar aos outros discípulos que eles tinham estado com Jesus, que eles tinham visto Jesus. O Redentor vivia, o Redentor estava vivo. A mensagem de esperança agora era experimentada por eles. Nesta manhã eu quero pensar com os irmãos acerca dessa questão tão importante da igreja, que a igreja não pode perder a mensagem de esperança diante de fatos desanimadores, diante de uma sociedade que caminha conversando coisas tão difíceis, tão terríveis, que trazem ao coração o desânimo ou então retiram a esperança. Quais são os impedimentos? O que tem feito tão mal à sociedade? E vamos pensar na sociedade brasileira. Vamos pensar na realidade da igreja. Vamos pensar no que tira a nossa fé, muitas vezes, ou nos impede a fé, muitos momentos. A primeira questão que eu quero pensar com você, baseado na vida destes discípulos, é que eles traziam uma tristeza muito grande. E essa tristeza os levava à total desesperança. Quando Jesus se aproxima deles, Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E a conversa deles era:
você não sabe do que aconteceu, das últimas notícias. Nós estamos, de alguma forma, arrasados. Porque Jesus, o profeta, aquele que nós esperávamos, que fosse, de alguma maneira, resolver a questão de Jerusalém, do povo de Israel, foi crucificado e foi morto. Mas é interessante porque eles não criam que Jesus já pudesse, naquele momento, estar vivo, mesmo ouvindo acerca dele. Quantas pessoas que nessa hora têm sido tomadas por uma questão de tristeza, desesperança e incredulidade, como se Jesus não estivesse vivo, como se o Redentor não vivesse. Nós queremos nessa hora lhe convidar como igreja a se reerguer e a se levantar e a poder dizer com alegria no coração que apesar das dificuldades você tem razões para crer, para cantar, para adorar, porque a nossa fé, a nossa vida precisa estar firmada na mensagem da ressurreição, na mensagem de redenção e na mensagem do Cristo que está vivo. É interessante eu entender isso. É interessante você perceber isso. Os dois estavam conversando sobre coisas que traziam no coração o desânimo. Quem chega para conversar com eles? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus continua hoje ainda, trazendo ao nosso coração a alegria de que, ainda que desanimados, nós não podemos deixar que a desesperança tome conta do nosso coração. Jesus chega para eles para dizer o seguinte: por que é que vocês estão nesse momento em incredulidade? Vocês não conhecem a promessa? Vocês não conhecem as Escrituras? É importante que desde os profetas isto acontecesse. E ali ele começa a pregar sobre os profetas, ali ele começa a falar, e eles vão dizer assim: ele abria para nós as Escrituras. Ele tinha naquele momento uma Bíblia? Não. Jesus pregava para eles, então eles entendiam que era o descortinar da verdade de Deus. Povo de Deus, nós temos alegria no coração, porque a âncora da nossa fé, da nossa vida, do nosso barco, é Cristo Jesus. E Ele está vivo, e Ele está presente, e Ele caminha conosco, e Ele abre as Escrituras, Ele nos faz lembrar das grandes promessas, dos grandes projetos de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família e para a história desse país. Eu creio nisso. Mas quero ainda, meu irmão, entender que um impedimento à fé é não deixar de absorver as verdades que alicerçam as nossas vidas. Não absorver. Aqueles homens caminharam com Jesus. Aqueles homens viram os milagres de Jesus. Aqueles homens sabiam que Ele tinha feito grandes milagres e grandes coisas. Aqueles homens tinham ouvido falar sobre o projeto de Deus, mas não absorveram. Porque se eles tivessem absorvido, eles teriam a certeza que Cristo iria morrer, mas iria ressuscitar. Mas quero dizer uma coisa para você, para nós, igreja desse tempo, nós precisamos perceber como mensagem de esperança que Cristo hoje está vivo, mas precisamos andar e caminhar na certeza de que Ele está vivo e é capaz de nos sustentar em todo o tempo, até o final de todas as coisas.
e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos crer na volta gloriosa de Jesus para termos expectativa. Nós precisamos crer que existem promessas do Senhor, quando Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Eu preciso crer que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, e o Consolador virá, e o Consolador ensinará, e o Consolador irá divertir, e o Consolador irá estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, não deixe de maneira alguma de absorver as verdades que alicerçam a sua vida. E as verdades que alicerçam a minha vida é saber que o Cristo que está vivo caminha comigo, ouve o que falo, é capaz de entender as minhas lágrimas e preocupações. Antes de abrir a minha boca, Ele já sabe do que vou falar. E tem planos e projetos. E é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Tenha mensagem de esperança no coração, meu irmão. Creia, não deixe que nada venha impedir você de reconhecer que Jesus anda com você. Aqueles homens estavam caminhando com Jesus, mas não conheceram ou não o reconheceram. Uma outra questão que me chama a atenção é que eu preciso dar o lugar certo para Jesus. Eu preciso entender a minha atribuição como servo de Deus. Eu preciso ter expectativa naquilo que Jesus é, que a palavra de Deus diz que Ele é, e não no que eu penso, no que eu projeto para Ele. Eu encontro muitas pessoas pensando em um Cristo que é solucionador de problemas. Ponto final. Eu conheço pessoas que querem um Cristo apenas para resolver problemas pessoais ou dar riquezas, mas não conseguem em tempos como este viver ou experimentar a beleza, a profundidade da riqueza de Deus. Não conseguem compreender esse amor de Deus, a extensão do amor dele. Não conseguem compreender que, de fato, provações e tribulações são questões de vida terrena, mas nunca desamparados e nem desanimados e nem tampouco destruídos, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Jamais enfrentaremos a destruição, meu irmão, porque Deus é aquele que sustenta o seu povo com amor e graça. Aqueles homens estavam impedidos de reconhecer Jesus agora ressurreto, porque diz a palavra de Deus que eles esperavam um Cristo político, um Cristo que viesse para resolver o problema de Israel de forma política. Diz assim, de uma maneira muito clara, quando eles, entristecidos, eles falam o seguinte: nós esperávamos que ele fosse o que iria remir Israel, mas agora tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram. Eles esperavam aquele que iria vir para solucionar um problema político e não para ser o Salvador, para ser o Senhor. Eles não reconheciam o lugar do amor de Deus em enviar seu Filho para ser Salvador de todos os homens. Até então essa mensagem não estava clara.
Mas não se assustem, porque até hoje essa mensagem também não tem sido clara na vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas ainda esperando um Cristo que resolva problemas somente da terra, não do céu, não do homem com o céu, não de um Deus presente em todo momento. Isso é impedimento à fé. Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? O que você espera de Jesus? Você espera que Jesus cure todos? Amém. Mas você crê em Jesus e no poder de Jesus para transformar em primeiro lugar o seu coração e lhe fazer ter fé a ponto de entender que com você Jesus anda, que com você Jesus dirige, Ele é Senhor, Ele é aquele que lhe direciona segundo o querer dEle, não segundo o teu querer. Impedimentos à fé é dar ao Senhor um lugar, uma atribuição ao qual temos como expectativas e às vezes não são as expectativas certas. Os olhos daqueles homens só vão serem abertos, só vão se abrir na intimidade. Isso é muito interessante. Quando é que os olhos daqueles homens vão reconhecer Jesus? É na intimidade. É quando Jesus entra na casa deles. É quando eles estão sentados à mesa. É quando Jesus parte o pão e faz exatamente o que fez na multiplicação. É quando Jesus parte o pão e faz exatamente o que fez na celebração da ceia do Senhor. É naquele momento ali. É no partir do pão. Os olhos deles vão se abrir na intimidade. Os olhos deles vão se abrir exatamente quando eles pensam assim: ardia o nosso coração quando Ele nos abria as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo. Os olhos deles vão se abrir na ministração de Jesus, naquele momento ali que Jesus faz com eles. É na intimidade. Seus olhos, meu irmão, só serão abertos para a fé se você entender o valor da intimidade. Se você entender o valor de caminhar com Cristo, de Cristo estar com você em todo o tempo. Você só conseguirá ver e ter a certeza de que o seu Redentor vive no momento em que o seu coração se encher de esperança. Quando eles reconhecem o Senhor Jesus, os olhos se abrem, os olhos espirituais se abrem, porque é isso que a gente precisa pedir ao Senhor, olhos espirituais. Porque nossos olhos físicos olham muitas vezes por aquilo que é físico e carne, material, visível, palpável. E por esta razão muitos estão sofrendo na descrença, na incredulidade, colhendo frutos de desesperança, sofrendo frutos de amargura, de tristeza, de abatimento, porque têm olhos, mas são cegos. E eu lembro de Jesus falando isso, que nós precisamos ter olhos para ver. E é interessante que quando os olhos deles se abrem, eles entendem que o Cristo está vivo. E se o Cristo está vivo, isso enche o coração de esperança. Eles saem correndo e agora fazem o caminho totalmente agora pronto para dizer àqueles outros: olha, se alegrem porque nós também
estivemos com Ele. Nós também temos uma mensagem que renova a esperança. Ele está vivo. Nós também temos a certeza, Ele restaura a visão, Ele restaura a vida. Que nesta manhã, meu irmão, a igreja do Senhor se levanta de forma corajosa. Que a igreja do Senhor se levante de forma ousada. Que a igreja do Senhor deixe de forma clara todas as mensagens de falta de esperança e se levante para declarar a este mundo que está tão entristecido e abatido, que a igreja do Senhor se levante e diga: nós temos uma mensagem. Que a igreja se levante para falar do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é libertador. O Espírito de Deus na nossa vida lança fora todo medo. O Espírito de Deus na nossa vida nos torna ousados. Abre a nossa boca. O Espírito de Deus na nossa vida nos tira do marasmo, da acomodação e nos levanta para a restauração, para restaurarmos. Logo mais à noite estaremos falando exatamente sobre isso. Os olhos de todos nós precisam estar em Jesus. Nós estamos olhando, irmãos, para homens, para as circunstâncias. Nossa esperança tem sido, nesse tempo principalmente, numa vacina. E eu já ouço de alguns: tomara que chegue a vacina. Eu tenho sempre pedido a Deus não uma vacina. Eu tenho pedido de Deus o derramar do poder. Eu tenho pedido a Deus que Ele nesse tempo venha sacudir a árvore, para que somente permaneçam os frutos de vida. Eu tenho pedido a Deus um avivamento para o Brasil a partir deste tempo. Eu tenho pedido a Deus que todos aqueles discípulos que estão cegos, ainda que andando com Jesus, que consigam ver o poder de Jesus. Porque você e eu vamos chegar a uma conclusão. Existem muitos discípulos de Emaús, a caminhos de Emaús, nesse tempo, que apesar de Jesus estar vivo, andam no discurso como se Ele não tivesse. Como se Ele não tivesse. Há muitos discípulos neste tempo que estão como os discípulos de Emaús. Caminham muito tempo ouvindo as Escrituras, arde o coração às Escrituras, mas não reconhecem Jesus. São discípulos de Emaús. Meus amados, é tempo de sentarmos com Jesus numa intimidade, onde essa intimidade nos faça ouvir as Escrituras, nos faça entender as Escrituras, viver da promessa, viver na ministração de Jesus, e que isso nos encha de esperança nesta manhã. Que isso encha de esperança por toda a tua vida. Que isso renove a mensagem de Jesus e que restaure a tua vida. Que Deus nos abençoe. Oro por você. Oro por minha vida. Oro por minha família e oro por sua família. E peço ao Senhor que eu não seja, em nenhum período de tempo, um discípulo de Emaús, que converse coisas que não trazem esperança, como se Jesus não estivesse no controle, como se Jesus não estivesse vivo. Ele está vivo, o nosso Redentor vive, e que Deus lhe abençoe.
meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim, e eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, o teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Leva-me mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Sua glória quero ver. Estamos chegando ao final do nosso culto e queremos agradecer a você que participou conosco, a você que adorou conosco ao Senhor, e que fique essa mensagem aí muito especial de Lucas capítulo 24. E quero então convidá-lo para que logo mais à noite estejamos juntos adorando ao Senhor no Pibac em Casa. Queremos pedir ao Senhor que lhe dê um domingo cheio de muita paz, de muita graça, e que você e sua família estejam juntos adorando ao Senhor
e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, por este momento de adoração, de celebração ao Senhor e de meditação na Tua Palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que estejas cuidando da vida de todos os irmãos, da vida de todos os amigos e, ó Deus, abençoando de uma maneira muito especial também a todos os médicos, enfermeiros, equipes da saúde. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, todos aqueles que nesse tempo estão na linha de frente aí, Pai, no desejo de tratar das pessoas, ó Deus, com esta missão tão importante. Que o Senhor guarde os teus filhos, que o Senhor, ó Deus, os livre do mal. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja nos dando uma tarde cheia da Tua presença. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Muito obrigada por ter participado conosco dessa celebração. Essa celebração e outras estarão disponíveis também para você rever nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.